Isso é uma condição bizarra, né? Isso vai de encontro, ou seja, contra qualquer regra de profissionalismo. Isso é bizarro, cara. Isso é inadmissível. Eu só queria fazer aqui um registro rapidinho sobre essa situação do Plata, que é um absurdo. Essa situação é absurda, tá? E o Flamengo vai ter que começar a ser radical diante dessa história de convocações de jogadores. E aqui eu vou citar um exemplo de um jogador que vocês conhecem, que era um craque, muito melhor do que o Plata, tá? Que jogava no Manchester United, chamado Paul Scholes, que enfrentou inclusive o Brasil na Copa do Mundo de 2002. Craque de bola, tá? Em 2004, ele renuncia após a Eurocopa à seleção da Inglaterra. Ele era titular absoluto da seleção da Inglaterra, sob a alegação de que precisava ter mais tempo com a família e se dedicar mais ao clube, ao Manchester United. O pano de fundo para essa história foi uma demanda do Alex Ferguson, que era muito mais do que um técnico do Manchester United. O Luxemburgo fazia até essa analogia, que queria ser um manager, como era o Alex Ferguson, num processo de renovação de contrato do Paul Scholes, para que ele renunciasse à seleção. Fala, beleza, você quer renovar o seu contrato? Você vai renovar o seu contrato. Mas a gente vai exigir de você dedicação total ao Manchester United. E assim foi. Eu acho que o Flamengo tem que ser radical nesses processos de contratação e renovação de contratos de jogadores. Tá? Quer jogar no Flamengo? Legal, é aspiracional. Mas você vai ter que se comprometer totalmente ao Flamengo. Totalmente. Se for necessário, você renuncia à seleção. Quer jogar no Flamengo? Vai ter que ser assim, meu amigo. Vai ter que ser assim. Porque essa história do Plata é inadmissível. Você tratou como bizarra, né, Alan? Eu concordo com você. Eu acho inadmissível. Não tem cabimento isso. Quer dizer, o Flamengo paga o salário do jogador, né? Vem num processo, como disse o André anteriormente, de virar o jogador do avesso para saber o que está acontecendo de fato com o Plata, que tem um edema ósseo, que é uma lesão complicada, né? E não consegue botar o jogador em campo, e aí vem a seleção do Equador, convoca o jogador e pior, manda 2 representantes, 2 profissionais, um médico e um fisioterapeuta, para fazer um procedimento que eu não sei qual é, um procedimento, que o procedimento pode ser muita coisa. Sem consentimento do Flamengo e com consentimento, parece, informações com consentimento do jogador, né? Lógico, né? O jogador não teve a porta arrombada de casa. É óbvio que o Plata sabia que esses caras viriam ao Brasil, né, para fazer esse procedimento. Procedimento, Alan, pode ser muita coisa, cara. Pode ser um procedimento fisioterápico, ou pode ser um procedimento cirúrgico ali pequeno, na casa do jogador. Quer dizer, isso é absurdo. Isso é uma condição bizarra, né? Isso vai de encontro, ou seja, contra qualquer regra de profissionalismo. Isso é bizarro, cara. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível no mais alto nível de profissionalização do futebol. Até para quem não está entendendo, né? O Plata está fazendo um tratamento no Flamengo já tem um tempo. A partir do momento que ele recebe outros médicos, você muda o tratamento, você vai para um outro lado e você pode atrapalhar todo o tratamento que já está sendo feito pelo clube, né? Então, pode aumentar o risco de lesão, além de você tirar o departamento médico do Flamengo para nada, né? E eu vou ser bem sincero, a gente depois volta a falar mais especificamente do Flamengo, maneira de jogo, mas já que o Bernardo entrou no assunto Plata, vamos debater sobre isso, porque eu vou ser bem sincero, cara, eu não sei se eu estou sendo radical ou não. Como o Flamengo é obrigado a ceder o jogador na data FIFA, e aí eu acho que o jogador deveria se impor, o jogador deveria pedir desconvocação, falando, olha, galera, me desconvoca aí, porque senão eu vou ferrar aqui meu tratamento, eu posso ter uma lesão séria. Eu viraria pro Plata e falaria, olha só, Plata, a gente é obrigado a te liberar, você vai lá, agora tem o seguinte, se você jogar, você pode ter certeza, você já tá fora do Mundial. Copa do Mundo são 23 inscritos, você não vai nem ser inscrito no Mundial. Já começa por aí. E depois, sinceramente, eu pensaria internamente o que se faz. Porque, para mim, é de uma irresponsabilidade gigantesca. O cara tá desfalcando o Flamengo,
O Flamengo está precisando muito do jogador, está desfalcando, está sendo feito um tratamento para ele voltar bem, para voltar de forma segura. E como a gente falou ontem, não é jogo nem decisivo para o Equador. O Equador está em segundo lugar nas eliminatórias com folga, está praticamente classificado para a Copa do Mundo. Então, o Equador não está com risco de nos classificar, não é um jogo que vai mudar a vida do Equador. Então, enfim, não é a final de Copa do Mundo, não é a final de Copa América, enfim. Então, eu não sei se eu estou sendo muito radical, mas eu viraria, Plato, olha, a gente é obrigado a ceder, mas eu acho que você tem que ir lá e tem que se impor. Se você jogar, você pode ter certeza. Tá fora da Copa do Mundo, entendeu? Vai ficar aqui durante a Copa do Mundo, vai ficar tratando aqui no Brasil para ver a tua condição quando voltar o Campeonato Brasileiro, quando voltar a Libertadores, e aí internamente ver o que se faz, porque eu acho muito grave, e eu acho que nesses momentos o jogador tem que se impor, até porque ele foi conveniente com a recepção ao departamento médico da seleção equatoriana. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.